que eu vou perder vocês de vista. Já estão vendo a minha tela? Ela está compartilhando, mas ela não... Para mim, pelo menos, não apareceu o slide ainda. Certo. Agora foi. Foi? Ah, ótimo. Beleza, então vou começar aqui. Bom, antes de tudo, cara, bom dia, galera. Não sei se já dei aula para todo mundo que tá aqui, mas eu sou o Rundim, todos me chamam de Jim. Eu sou um dos professores de Química aqui do cursinho. Então, eu cheguei a dar algumas aulas aí no decorrer do ano para vocês. E só para eu gosto de sempre fazer aí algumas normas de convivência, mas como eu não tenho acesso ao que vocês estão falando pelo chat, e para nossa aula ficar um pouquinho mais dinâmica, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir me interrompendo, sabe? Não deixem a dúvida de vocês que seja muito importante ou que vá ajudar aí na discussão sobre o assunto passar. Então, vocês podem me interromper, podem falar durante a aula, que a gente vai sanando as dúvidas durante o decorrer. Belezinha? Então, Jim, se bom, você quiser, eu oi. posso te ajudar com o chat, tá? Ah, é Se perfeito, você quiser, eu posso te perfeito. ajudar. Ótimo. Qualquer coisa que eles forem mandando, você vai me avisando, por favor. Então, vamos lá. Então, galera, dando decorrer aí no conteúdo que vocês estão tendo até agora na grade de Química aqui do cursinho, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre hidrocarbonetos, né? Basicamente, o que são hidrocarbonetos, o que são os radicais carbônicos e como a gente não faz a nomenclatura desses compostos, né? Segundo aí o PAC, que é o órgão que rege aí as regras da química. Então, para começar assim, só para a gente dar uma balizada, alguém sabe me falar o que são hidrocarbonetos? Se alguém já viu na escola ou em aulas passadas do cursinho, alguém sabe falar bem resumidamente aí o que são hidrocarbonetos? Certo, então vou continuar aqui. Então, para a gente começar, né? O que são hidrocarbonetos? O Carlos colocou aqui hidrogênio mais carbono. Boa, Carlos. É basicamente isso que o Carlos falou, tá? Hidrocarbonetos são aquelas moléculas que são homogêneas e são formadas basicamente de átomos de carbono e de hidrogênio, né? E como elas são formadas de átomos de carbono e hidrogênio, essas moléculas são moléculas apolares e que, na grande maioria das vezes, por não possuir diferenças de cargas, polaridade dentro da sua molécula, cadeia, não conduzem corrente elétrica, né? Então, isso são hidrocarbonetos. São moléculas apolares que são formadas basicamente por carbono e hidrogênio, né? E esses carbonos, aí vale a pena vocês relembrarem as aulas passadas, nessa molécula, esses carbonos e esses hidrogênios são ligados por ligação covalente, né? Seja ligação covalente do tipo simples, dupla ou tripla, né? Na natureza, quando a gente fala de hidrocarbonetos, majoritariamente a gente encontra hidrocarbonetos na nossa maior fonte no petróleo ou gás natural, né? Então, a maioria das coisas que a gente vê derivado de petróleo e gás natural, que a gente usa no nosso dia a dia, são hidrocarbonetos, né? Derivado desse produto bruto. Então, aqui eu deixo um exemplo do que é um hidrocarboneto. Então, vocês podem ver, né? Aqui tem o que a gente chama, e eu vou explicar um pouquinho mais para frente, de uma cadeia, né? Uma cadeia carbônica, onde essas setinhas representam, igual vocês viram anteriormente, né? Representação de Lewis, representa um par de elétrons, ou seja, uma ligação, e essa cadeia é formada apenas por carbono e hidrogênio. Então, essa é a definição formal de hidrocarbonetos, né? E aí começa a questão. Beleza, eu sei o que é um hidrocarboneto, eu sei do que é formado um, um hidrocarboneto, mas como que eu não dou o nome, né? Como que eu faço a nomenclatura
desse hidrocarboneto de uma forma correta, né? Então, por exemplo, se eu tenho esse hidrocarboneto, então aqui eu tenho, por exemplo, uma cadeia ramificada, que eu vou explicar mais para frente. Como que eu dou o nome? Quais são as regras para mim começar a nomear esse tipo de molécula polar? Então, basicamente, de um modo geral, a gente nomeia hidrocarboneto seguindo a seguinte regrinha que eu coloquei aqui embaixo, né? Um prefixo. Esse prefixo eu vou mostrar para vocês mais para frente. Ele indica o número de carbonos que está presente na cadeia principal. E o que é cadeia principal de uma molécula de hidrocarboneto? A cadeia principal é aquela cadeia, eu vou ensinar a vocês a encontrar mais para frente, que tem o maior número de, de carbonos presente nela. E se essa molécula tiver duplas ou triplas ligações, que nós chamamos de insaturações, a cadeia principal é aquela cadeia que tem o maior número de carbonos e as insaturações, certo? Então, o prefixo na nomenclatura de um hidrocarboneto indica o número de carbonos presentes na cadeia principal. O infixo, que vai vir no meio da nomenclatura, indica o tipo de ligação que a gente tem dentro dessa cadeia, ou seja, são ligações simples, são ligações duplas ou são ligações triplas. Então é isso que o infixo indica. E o sufixo é o sufixo o, que a gente coloca no final da nomenclatura para indicar que a gente está falando de um hidrocarboneto, né? Que a gente está falando dessa função orgânica. Então, de uma maneira geral, é desse jeito que a gente realiza a nomenclatura de um hidrocarboneto. Então, o prefixo mais o infixo, indicando o tipo de ligação que a gente tem na cadeia, mais o sufixo o. E é importante destacar aqui que quando a gente for falar de uma cadeia fechada, a gente sempre vai colocar a palavra ciclo no começo da nomenclatura. Vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. Porém, a ordem não, do modo de nomear uma cadeia harmônica não vai mudar. Vocês só vão colocar o ciclo na frente para indicar que a gente está falando de uma cadeia fechada, né? Então, por exemplo, quais são os prefixos? Os prefixos, eles falam a quantidade de carbonos que a gente tem nessa cadeia, né? E aqui a gente tem uma tabelinha que mostra basicamente como a gente dá o nome desses prefixos, né? Então, quando a gente tem uma cadeia com um carbono, a gente usa o prefixo met. Quando a gente tem uma cadeia com dois carbonos, a gente tem um et. Uma cadeia com três carbonos, a gente usa o prefixo prop. E assim por diante. É importante vocês decorarem, vocês saberem esses prefixos de cabeça, porque isso não é tabelado para consulta durante a prova de vocês. Então, vocês têm que saber nomear a cadeia carbônica de acordo com esses prefixos, né? Então, met, et, próprio but, quando a gente tem uma cadeia com 5 carbonos, a gente fala que é uma pent, com 6 carbonos, hex, e assim por diante, né? Então, esses são os prefixos. Claro, a gente tem cadeias carbônicas com mais de dez carbônicos, a gente usa os prefixos, mas a nível de vestibular, geralmente são esses prefixos que vocês irão trabalhar, tá? Então, na internet vocês conseguem encontrar musiquinhas para decorar esses prefixos, macetes, porém é mais importante vocês entenderem o porquê e como funciona a nomenclatura antes de decorar isso, sabe? Mas é importante vocês terem em mente. O infixo, como eu tinha falado, ele representa o tipo de ligação que a gente tem nessa cadeia carbônica. Então, quando nós temos uma cadeia carbônica como essa aqui do lado, que a gente já vai fazer a nomenclatura dela, somente com ligações simples, a gente usa o prefixo an. Se nós temos uma cadeia carbônica que possui uma ligação dupla,
como eu mostrei aqui nessa, a gente tem o prefixo em. Ligação tripla, a gente usa o infixo in, e tem dois casos específicos, que eles são um pouquinho mais raros de aparecer para vocês, mas eu gosto de colocar, que é o de em e o de in, né? A gente usa de em quando nós temos duas ligações duplas, porém isso já é um pouco mais velho, mas ainda aparece em vestibulares, não é tão importante vocês saberem. E o de in quando a gente tem duas ligações triplas. Então, esses são os infixos que nós usamos nas nomenclaturas dos compostos carbônicos. E o sufixo O, que eu falei para vocês, que a gente usa no final, para mostrar que é uma função orgânica, né? Que é um hidrocarboneto. Então, vamos trabalhar aqui um exemplo para ficar mais claro para vocês como a gente faz essa nomenclatura. Então, aqui, a gente tem uma cadeia carbônica, né? Onde a gente tem um, dois, três, quatro, quatro, quatro carbonos. Essa cadeia não tem ramificação nenhuma, né? Então, essa aqui vai ser a nossa cadeia principal. Ela é uma cadeia aberta, certo? Então, como a gente realiza a nomenclatura? A nomenclatura que a gente vai realizar é uma, duas, três, quatro. A gente tem quatro carbonos. Qual o prefixo que a gente vai usar? O prefixo que representa quatro carbonos, certo? Então, but. Vou escrever aqui. But. A gente tem aqui but, certo? Que tipo de ligação que a gente tem? A gente tem algum tipo de ligação dupla ou tripla? Não, nós só temos ligações simples. Então, eu vou usar. Ai, meu Deus, ficou bem feio isso aqui, né? Deixa eu apagar. Então, a gente tem aqui boot, certo? A gente só tem ligações simples, então vamos usar o infixo an e o sufixo o. Então, a gente tem a molécula do butano, certo? Então, é desse jeito que a gente nomeia um hidrocarboneto. A gente encontra a quantidade de carbonos que nós temos na cadeia principal, a gente coloca o infixo que representa o tipo de ligação que a gente tem nessa molécula orgânica e termina com o sufixo O. Ficou claro para vocês até agora? Se tem alguma dúvida? No começo, a nomenclatura de cadeias carbônicas pode ser um pouco confusa, então vocês podem falar. Nenhuma dúvida? Não, o pessoal tá falando que tá tudo certo, tranquilo. Perfeito, então vou continuar aqui. Nesse caso aqui de baixo, a gente tem uma molécula onde vocês podem ver que aqui já tem uma dupla ligação. Eu coloquei essa representação porque é importante vocês acostumarem com todos os tipos de representações que vocês podem encontrar. A gente pode encontrar essa representação por bastão mais aberto, onde vocês conseguem ver claramente os carbonos e hidrogênios, ou vocês com certeza vão se deparar com esse tipo de representação nos vestibulares, que é a forma de linha, né? Que a gente fala, onde vocês têm que lembrar que cada vértice representa um carbono, certo? Então aqui a gente tem uma molécula, um hidrocarboneto, tem três carbonos e uma ligação dupla, certo? Nesse caso, a gente vai usar o prefixo que representa três carbonos, certo? Então a gente olha aqui na tabelinha, mete um carbono, et dois carbonos, prop, três carbonos. Então a gente usa prop. A gente usa o prefixo prop. Nessa molécula, a gente tem o quê? Uma ligação dupla. Ou seja, qual é o infixo que a gente vai usar? A gente vai usar o infixo em. Então, em
e termina com O. Então, essa é a molécula de propeno. Quando a gente tem uma insaturação dentro de um hidrocarboneto, a gente sempre tem que falar onde está a insaturação, ou seja, em qual carbono está localizado a ligação dupla. Nesse caso, a gente só coloca propeno porque se tiver desse lado ou do outro lado, sempre vai estar no carbono 1, vocês concordam? Aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2, aqui é o carbono 3, certo? Então, nesse caso, para molécula de eteno e de propeno, a gente pode escrever propeno ou prop 1-eno. Esse 1 indica em qual carbono tá a insaturação no carbono 1. Porém, independente de onde tivesse a dupla, sempre vai estar no carbono 1, certo? Mas para hidrocarbonetos, onde a gente vai ter 4 carbonos ou mais, a gente sempre vai ter que falar onde está localizado a dupla ligação. Mais para frente eu vou fazer um exercício com vocês, onde vocês vão entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Porque dependendo de onde está a insaturação, ou seja, dupla ou tripla ligação, dentro da molécula do hidrocarboneto, a molécula ela vai ter propriedades físicas e químicas diferentes. Ou seja, vai ser uma molécula completamente diferente uma da outra. Então é sempre importante vocês falarem onde se encontra a insaturação dentro dessa molécula. Beleza? Ficou claro como a gente nomeia, por exemplo, uma cadeia com insaturação? E se fosse uma ligação tripla, seria do mesmo jeito, tá, galera? Vocês iam localizar a cadeia principal, pegar o prefixo, juntar com o infixo e terminar com O. Belezinha? Alguma dúvida? Posso continuar? Então, vou passando aqui para a gente acelerar. Aqui eu deixei uma. Eu não gosto de ficar passando fórmulas para vocês, ou enfim, é mais importante para mim que vocês entendam a teoria e vocês consigam resolver os problemas que vocês vão encontrar nos vestibulares e provas que vocês vão fazer. Mas é importante vocês terem conhecimento dessas formulazinhas que vão ajudar bastante você na resolução de exercícios, tá? Então, geralmente, para alcanos, que são as moléculas que a gente chama que possuem só ligações simples, as moléculas elas vão ter essa formulazinha geral. Ou seja, é a forma que você consegue encontrar, definir a forma molecular dos alcanos, ou seja, aqueles hidrocarbonetos que só possuem ligações simples, tá? Onde esse N é igual ao número de carbonos que vocês vão ter na molécula, certo? Para alcenos são aquelas que têm ligações duplas. Então, essa é a fórmula para alcenos, onde o número de hidrogênios vai ser o dobro do número de carbonos. E essa é a fórmula para alcinos, que são moléculas que possuem tripla ligações, onde o número de hidrogênios vai ser 2 vezes o número de carbonos menos 2. Então, essas são as fórmulas gerais para cada um dos tipos de hidrocarbonetos que vocês vão encontrar, com ligações simples, duplas ou triplas. É importante, é legal vocês. Não é que vai fazer muita diferença. Não é que vocês não vão deixar de saber o conteúdo de resolver um exercício se vocês não souberem essas fórmulas, certo? Mas saber elas podem facilitar e ajudar bastante vocês. Então é um a mais aí, é um plus que vocês podem decorar e ver como que vocês podem utilizar essas fórmulas para encontrar fórmulas moleculares ou até ajudar a desenhar hidrocarbonetos com base no tipo de ligação, tá? E beleza, e como eu faço a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados? O que são hidrocarbonetos ramificados, primeiramente, né? São aquelas cadeias carbônicas onde a gente vai ter ramificações, ou seja, vamos ter radicais que estão fora da cadeia principal, ou seja, que estão fora daquela cadeia
que é a mais longa, né? Que a gente possui o maior número de carbonos. E lembrando que, se tiver uma insaturação, a cadeia principal ela tem que ter a insaturação, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma regrinha, são 3 regrinhas principais de como a gente realiza a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeias carbônicas que são ramificadas, né? Primeiro, cadeias que possuem 2 ou mais ramificações, elas devem ser indicadas por prefixos que representam o número de ramificações iguais que a gente tem naquela cadeia. Então, por exemplo, se a gente tem uma cadeia, vou mostrar aqui mais para frente, só para vocês terem uma ideiazinha, ó, vai ficar mais claro. Se a gente tem uma cadeia onde temos dois radicais metil ou etil, a gente tem que falar di, tri, tetra, para representar quantos iguais a gente tem naquela cadeia. Cadeias com ramificações diferentes devem ser listadas em ordem alfabética. Como assim? Então, por exemplo, você tem um etil, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Tem um etil e tem um metil numa molécula orgânica. O E vem antes do M, né? No alfabeto. Então, quando vocês forem fazer a nomenclação de uma cadeia carbônica, vocês têm que primeiro colocar o etil na nomenclatura e depois indicar onde está o metil. A gente sempre faz a nomenclatura das ramificações numa cadeia em ordem alfabética. E é super importante vocês saberem disso. Vocês vão identificar os radicais e fazer a nomenclatura seguindo a ordem alfabética do nome desses radicais. Se vocês inverterem ou trocarem, já está errado a nomenclatura. Então, tem que ser em ordem alfabética, certo? E a terceira, que é super importante, porque se vocês não souberem ela, vocês, vocês vão errar a nomenclatura, é que quando a gente tem uma molécula de alcenos ou alcinos, ou seja, moléculas que a gente tem duplas ou triplas ligações, certo? A numeração da cadeia principal, ou seja, de onde você vai começar a contar os carbonos na cadeia principal, deve começar da extremidade que está mais próxima da insaturação, ou seja, daquela que está mais próxima da dupla ou da tripla ligação, certo? Quando a gente não tem uma cadeia que ela não é insaturada, ou seja, que ela é uma cadeia que só tem ligações simples, a gente vai começar a contar daquela que está mais próxima do radical, né? Da ramificação, certo? Então, cadeia que possui só ligação simples, a gente começa a contar do carbono que está mais próximo da ramificação. Porém, se a gente tem uma cadeia ramificada que possui ligação dupla ou tripla, a insaturação ela é sempre preferencial à ramificação. Ou seja, você vai começar a contar daquele lado que está mais próximo da insaturação, da dupla ou da tripla ligação. Vou colocar um exemplo para vocês, para ficar um pouco mais fácil no entendimento. Então, aqui a gente tem uma molécula, uma cadeia carbônica, e a gente precisa dar o nome, né? A gente precisa fazer a nomenclatura dessa cadeia. Então, qual é a nossa primeira função aqui? A gente já percebeu que ela é uma cadeia que só tem ligações simples, certo? A gente não tem nenhum tipo de ligação dupla ou tripla nessa cadeia. Então, o primeiro passo, qual é o nosso primeiro passo? Nosso primeiro passo é achar qual é a cadeia principal. E o que vai ser a cadeia principal? Vai ser aquela cadeia no qual a gente tem o maior número de carbonos, certo? Então, a gente vai começar a contar. Primeiro, vamos seguir essa aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Certo? Eu já vi que essa cadeia, essa primeira opção, ela tem 5 carbonos. Beleza. Vamos ver outras opções? Uma, duas, três, quatro, cinco. Bom, essa também tem 5 carbonos. Certo? Então, independente de qual escolha, tem 5 carbonos. Essa daqui, uma, duas, três, quatro, cinco.
também 5 carbonos, certo? Então, como todas têm 5 carbonos, independente de qual escolha, o resultado vai ser o mesmo. Essa daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Também 5 carbonos, certo? Então a gente viu, é importante, quando vocês virem uma cadeia carbônica, vocês têm que testar entre as opções para encontrar a maior cadeia, né? Então a gente viu que independente do caminho que a gente toma para contar os carbonos e encontrar a cadeia principal, todas elas possuem 5 carbonos, certo? Então eu vou definir essa aqui como a cadeia principal para ficar mais fácil a nossa visualização. Então tá aqui, a gente tem uma cadeia com 5 carbonos, certo? Qual que é o nosso primeiro passo agora para começar a, a, a dar nome a essa cadeia carbônica? A gente tem que encontrar aquela extremidade da cadeia que está mais próxima da ramificação, né? Então, se a gente começar daqui, carbono 1, carbono 2. No carbono 2, a gente tem 2 radicais. E desse lado, carbono 1, carbono 2. Também está no carbono 2, se a gente começar por esse lado, a gente tem um radical. Como aqui nós temos 2 radicais, aqui só temos um radical, a gente vai começar a contar por aqui, certo? Esse vai ser o nosso carbono número 1, esse é o nosso carbono número 2, esse é o nosso carbono número 3, nosso carbono número 4 e nosso carbono número 5, beleza? Então, a gente já encontrou a cadeia principal, nós já localizamos na cadeia principal onde está posicionado nossas ramificações, e agora a gente vai começar a dar o nome, né? Vocês lembram que eu falei para vocês que quando a gente tem 2 ou mais radicais, 2 ramificações iguais, a gente tem que colocar os prefixos di, tri, tetra e etc. Então, nesse caso, o que a gente pode observar? Que nós temos 3 ramificações iguais, tá vendo? 3CH3. Ou seja, a gente vai indicar onde estão esse CH3 e vai usar o prefixo tri para mostrar que nós temos 3 moléculas, 3 metil nessa molécula. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai localizar, a gente vai falar onde estão as ramificações. Então, ó, a gente tem 2 ramificações no carbono 2. Então, a gente colocar 2,2, e temos uma ramificação no carbono 4. 2,2,4, traço. Essa ramificação é a que a gente chama de metil, certo? E nós temos 3 delas na molécula. Então, é o trimetil, certo? E aí a gente dá a nomenclatura conforme a gente aprendeu lá anteriormente. Tem alguma ligação dupla ou tripla? Não. É uma é uma cadeia de quantos carbonos, a cadeia principal? 5. Então, met, et, prop, but, pent. Pent. Só temos ligações simples. Então, uso o infixo an e termina com o. Então, a nomenclatura dessa molécula, desse hidrocarboneto, é 2,2,4 trimetilpentano, certo? Então, só recapitulando, quais foram os passos que a gente tomou aqui? A gente encontrou a cadeia principal, encontramos onde estão os radicais, identificamos onde estão esses radicais e demos um nome, certo? Então, é desse jeito que a gente faz a nomenclatura de uma cadeia ramificada. Vocês entenderam? Ficaram alguma dúvida? Eu sei que essa parte aqui pode ficar um pouco mais complicada, tá, galera? Então, vocês podem falar aí que eu explico de novo.
Jim, aliás, bom dia. A Letícia tá pedindo pra você explicar de novo. Tá, ótimo. Só deixa eu ver uma coisinha, galera. Que eu tô com medo de não dar tempo, mas eu explico sim pra vocês. Bom dia, Cá. Beleza, eu vou explicar de novo pra vocês. Tem alguma parte específica que você não entendeu ou comece do começo de novo? Eu vou começar do começo. Ela falou dos nomes só. Ah, dos nomes? Beleza. Os nomes talvez fique mais fácil quando eu mostrar pra vocês mais pra frente sobre os radicais, tá? Mas os nomes, nesse caso das ramificações, que a gente tem aqui, são os radicais, né? Que a gente tem na cadeia principal. Então, mais pra frente, eu vou ensinar vocês como que a gente dá a nomenclatura desses radicais e como que a gente identifica esses radicais, sabe? Mas o importante é vocês saberem como vocês identificam e nomeiam essa cadeia carbônica, sabe? Então, nesse caso, o radical, o nome que a gente tem aqui é o radical, né? A ramificação é o metil, certo? Por que o metil? Porque a gente tem um radical que possui só um carbono, né? Ele possui só um carbono. E na hora que a gente foi dar a nomenclatura desse hidrocarboneto, a gente identificou onde é que estava esses radicais na cadeia, certo? E usou o prefixo tri. Por que o prefixo tri? Porque nós temos três metis, certo? Nós temos três radicais iguais dentro dessa cadeia. Então, a gente identificou onde eles estavam, ou seja, a gente tem dois radicais metil no carbono 2, então 2,2, e a gente tem um radical metil no carbono 4,4. E a gente usa o prefixo tri para indicar quantos radicais a gente tem dentro da cadeia metil, que é o nome desse radical. E depois a gente só dá a nomenclatura da cadeia principal, certo? Então, para ficar um pouquinho mais fácil, eu vou começar a falar um pouquinho dos radicais orgânicos, né? Então, é importante vocês também saber o que são os radicais orgânicos, né? O que são esse tal de metil, etil, propil, que vocês vão encontrar na hora de fazer a nomenclatura de hidrocarbonetos, né? Radicais orgânicos são aqueles compostos orgânicos no qual eles possuem átomos, ou seja, carbonos, que possuem elétrons livres, né? E como que são formados esses radicais orgânicos, né? De onde eles surgem? Esses radicais orgânicos, eles surgem a partir do rompimento de uma ligação covalente que eles possuíam, né? Então, aqui a gente pode ver, teve um rompimento no qual esse carbono, ele ficou com um elétron livre. E só por curiosidade, a gente chama esses, essa ruptura, né, esse rompimento dessa ligação covalente de cisão homolítica, né? Então, os radicais orgânicos são essas moléculas, são esses compostos orgânicos que são instáveis, ou seja, eles vão reagir rapidamente com qualquer tipo de molécula ou composto que está presente ao seu redor. Então, eles possuem um elétron livre, né? E quando esses radicais eles não se ligam a carbonos de moléculas ao redor que não sejam primários, e é aí que a gente tem a formação das cadeias ramificadas que a gente viu anteriormente. Então, quando esses radicais carbonos se ligam a carbonos que não são primários, a gente tem a formação das cadeias ramificadas, né? Então, eles são os radicais, são aquelas ramificações que vocês viram naquela molécula anterior, né? Quando a gente estava dando a nomenclatura. Então, isso são os radicais orgânicos, né? E como é que a gente dá a nomenclatura desses radicais? A gente usa um prefixo, que é aquele mesmo prefixo que vocês viram anteriormente para dar a nomenclatura de hidrocarbonetos, então, que indica a quantidade de carbonos.
que esse radical tem, mais o sufixo il ou ila, certo? Então é desse jeito que a gente dá a nomenclatura de um radical orgânico. E vocês vão encontrar algumas nomenclaturas que usam os prefixos iso, sec ou terc para indicar esse radical. A gente usa o iso quando o radical, ele tá, o elétron livre, ele tá no átomo central dessa molécula, certo? Então é nesse caso que a gente usa o iso. O sec a gente usa quando a valência livre, ou seja, o elétron livre, ele está localizado num carbono secundário. Então lembre que carbono secundário é aquele carbono que está conectado com outros dois átomos de carbono, né? E a gente usa o prefixo terc quando o elétron livre estiver localizado no carbono terciário, ou seja, um carbono ligado a três outros átomos de carbono. Então aqui a gente tem uma tabelinha que representa um pouco o que eu estou falando. Então, por exemplo, aqui a gente tem a molécula de metil, o radical metil, que a gente viu anteriormente, o radical etil, ou seja, ele tem dois átomos de carbono, certo? E um elétron livre ali, então et, 2, terminando com il, propil, o isopropil, vocês podem ver que está aqui no átomo central, localizado o elétron livre, sec-butil, onde a gente tem o elétron livre no carbono secundário. Então, esses são alguns exemplos, são os mais famosos aí, de radicais orgânicos que a gente encontra na hora de que a gente vai fazer a nomenclatura de hidrocarbonetos, sabe? E é importante vocês saberem nomear e saberem identificar esses radicais para conseguir nomear as cadeias carbônicas. Então, fica alguma dúvida sobre radicais orgânicos? Eu vou começar a fazer um pouco de exercício, talvez fique mais claro para vocês. Boa, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui no chat, porque aí eu acho que o Jim pode voltar. Importante Sim, saber essa parte direitinho para a gente poder seguir nos próximos tópicos. exatamente. Deixa eu começar a fazer exercício aqui agora. E é legal que vocês consigam tirar as dúvidas. Eu tenho 5 minutos, né, Cá? Eu preciso confirmar. Não, beleza. Então eu vou fazendo aí se até alguém me expulsar. Você tem até 9h45, então você tem Ótimo. 7 minutos. Perfeito. A Flora perguntou se os dois têm que colocar o O no final. Não, nesse caso, lembra que eu mostrei para vocês, ó? Como a gente está falando de um radical, certo? A nomenclatura dele é um pouco diferente. Quando a gente estava falando de hidrocarbonetos, para nomear cadeias carbônicas, o sufixo era o O. Como o radical ele possui uma estrutura diferente, ele é, digamos assim, uma estrutura diferente, porque ele possui um radical livre, né? Ele possui um elétron livre, a gente usa para diferenciar o sufixo il ou ila. Vocês podem ver o ila também. Tá, então nesse caso dos radicais orgânicos, a gente não usa o sufixo o, a gente usa o sufixo il ou ila. Beleza? Ela falou que tá bom. Certo. Então vou começar a fazer aqui uns exercícios com vocês. Beleza? Então aqui, dar as estruturas representadas a seguir. Aí tem aqui, ele dá pra gente 3 estruturas, certo? Aí ele fala os nomes das estruturas, respectivamente, são. Então, eu vou fazer junto com vocês, porque a gente não tem muito tempo, certo? Então, qual é o primeiro passo que a gente tem que realizar aqui? O primeiro passo é a gente encontrar a cadeia principal, certo? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Beleza. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Então, a cadeia principal aqui que a gente vai ter, ela vai ter 4 carbonos, certo? Ah, podia ser essa cadeia aqui? Não podia, por quê? Porque essa cadeia tem só 3 carbonos. Então, lembre, a cadeia principal sempre vai ser aquela cadeia que possui o maior número de carbonos ou as insaturações, beleza? Então, a cadeia principal, vou pegar essa aqui, ó. Possui 4 carbonos. Qual o segundo passo? O segundo passo é a gente indicar onde está o radical, certo? A insaturação. Então, a gente tem que começar a contar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da ramificação, certo? Se a gente conta daqui, 1, 2, 3. O carbono, a ramificação vai estar no carbono 3. Se a gente começar a contar a partir dessa extremidade, carbono 2. Então, a gente começa a contar a partir daqui. Então, a gente já encontrou a cadeia principal, já encontrou e localizou a ramificação. Então, a gente pode começar a nomear, né? Então, nesse caso, vou fazer igual o exercício, tá? Então, qual é o tipo de ramificação que a gente tem aqui? A gente tem um metil no carbono 2, certo? Então, vai ter um metil 2, ou pode ser 2-metil também. Essa cadeia é uma cadeia de 4 carbonos, certo? Então, é but, só ligações simples, an, e termina com o. Então, essa aqui a gente tem o metil 2-butano ou 2-metilbutano. Então, a gente olha aqui as alternativas. Não pode ser nem a A, não pode ser nem a D, nem a E, e nem a C também. Jim, Oi, nós temos duas perguntas aqui no chat. A primeira delas é que a Maria ela ficou um pouco confusa em como definir a cadeia principal. E o Vitor, ele quer saber se ele começa a contagem da direita ou da esquerda, né? perfeito. E o Carlos tem a mesma dúvida, como ele sabe onde se inicia a cadeia? Legal. Vou começar falando devagar, então. A cadeia principal, galera, é igual eu expliquei anteriormente. Vai ser aquela cadeia onde a gente tem a maior quantidade de carbonos, certo? Ou que esteja presente as insaturações. Então, vamos fazer aqui do começo, ó. Se vocês pegarem aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos, certo? Nessa cadeia. Vocês têm que testar todas as possibilidades para ver qual é aquela cadeia que possui a maior quantidade de carbonos. Beleza? Se você pegar essa cadeia aqui, ó, você tem 1, 2, 3 carbonos. Ou seja, a primeira cadeia que a gente desenhou tinha 4, certo? A segunda que a gente encontrou tinha 3. Então, se a gente for. A cadeia principal, nesse caso, vai ser aquela no qual a gente vai ter a maior quantidade de carbonos. Então, é desse jeito que a gente encontra a cadeia principal, tá? A cadeia principal vai ser sempre aquela no qual a gente tem a maior quantidade de carbonos presentes. Beleza? Então, é desse jeito que a gente identifica a cadeia principal. Quando a gente pensa, putz, de qual lado eu começo a contar, né? De qual lado eu começo a numerar os carbonos para conseguir dar o nome? Lembra que eu falei para vocês que tem dois tipos, né? Dois jeitos. Quando a gente tem uma cadeia que só tem ligações simples, a gente vai começar a numerar pela extremidade que está mais próxima da ramificação. Então, vamos pegar essa primeira ramificação. Se a gente começar a contar daqui, 1, 2, 3. A nossa ramificação vai estar no carbono número 3. Porém, se a gente começar a contar daqui, ó, 1, 2. A nossa ramificação fica no carbono 2. Ou seja, começar a contar dessa extremidade, a gente chega mais próximo à ramificação, certo? Então, desse jeito que eu defino de qual extremidade eu vou começar a contar. Mas lembre-se que, se a gente tem uma cadeia carbônica no qual a gente tem uma insaturação, ou seja, uma dupla ou uma tripla ligação, a prioridade vai ser sempre começar
a contar da extremidade mais próxima da insaturação, tá? Só que nesse caso a gente tem uma cadeia simples, né? Só com ligações simples. Então a gente vai começar da extremidade mais próxima da ramificação. Ficou claro agora? Jim, você não quer fazer esse segundo exemplo que tem da contagem? Uhum, Porque eu sim. acho que dá para ilustrar melhor como a cadeia linear. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vai primeiro identificar qual é a cadeia principal, né? Então vamos contar. A gente tem uma, duas, três, quatro. Beleza, desse jeito aqui, essa cadeia a gente chama cadeia com 4 carbonos. Se a gente começasse contando aqui de baixo, uma, duas, três, quatro. Também uma cadeia de 4 carbonos, certo? Então eu vou tomar essa aqui, ó, como nossa cadeia principal, ou seja, aquela cadeia que a gente tem o maior número de átomos de carbonos. Então a gente achou a cadeia principal, o que a gente vai fazer? A gente vai definir de qual extremidade a gente vai começar a contar, beleza? Então, nesse caso, qual é a extremidade que está mais próxima da nossa ramificação? Se a gente começar a contar por esse lado, uma, duas, três. Nossa ramificação está no carbono número 3. Porém, se a gente começar a contar desse lado, uma, duas. A nossa ramificação está no carbono número 2. Ou seja, é dessa extremidade que a gente vai usar para nomear o nosso hidrocarboneto, certo? Então a gente encontrou a cadeia principal, localizou onde está a nossa ramificação, a extremidade de onde a gente conta, e a gente vai começar a nomear a nossa cadeia de acordo com as regrinhas que a gente viu. Então, primeiro, onde está localizado o nosso radical, a nossa ramificação? No carbono número 2. 2. Que tipo de radical é? A gente tem o metil. Então, 2-metil, certo? Nesse caso, a gente tem uma cadeia principal formada de 4 carbonos, ou seja, met, et, prop, but. Você vê aqui embaixo. But. Tem alguma ligação dupla ou tripla? Não. Então a gente usa o infixo an e termina com o sufixo o. Então a gente tem o 2-metilbutano, ou metil-2-butano, certo? Essa aqui é a nomenclatura desse hidrocarboneto. Ficou claro para vocês? Pode falar, galera. Da nomenclatura de hidrocarbonetos não é uma coisa muito fácil mesmo, não. Tudo bem agora, gente? Alguma dúvida? E lembrem que na semana a gente vai ter aula de exercícios também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, Exatamente. a Márcia vai estar lá disponível para poder fazer vários exercícios de nomenclatura com vocês. Fechou? Acho que tudo certo, Jim. Eu ainda tenho um tempinho para fazer mais um exercício. Não. Mas a Maria Clara perguntou por que o metil é 2. Ah, o metil é porque ele tá localizado, ó, nesse segundo carbono aqui. Tá vendo? Quando a gente começou a nomear, quando a gente começou a numerar a nossa cadeia principal, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o carbono número 1, esse aqui é o carbono número 2. Esse 2 indica em qual carbono o metil ele está localizado, beleza? Então, o nosso metil está localizado no carbono número 2. Então, por isso que é 2-metil, né? Certo? A Flora adora pegar os meus momentos e colocar aqui no chat. Eu não aguento. E a Maria Clara entendeu. Perfeito. Não, Jim, você disse que tinha aquelas músicas, né, das nomenclaturas do hidrocarboneto e você não cantou. Eu Não acho vou só um absurdo. cantar. Infelizmente, música não é o meu forte. Deixa aí para a professora Karine, se ela quiser fazer as honras de cantar a musiquinha pra gente. Não, porque eu Mas, não quero aumentar o índice de invasão aqui no Facebook. galera, só reforçando o que a Ká disse, nomenclatura de hidrocarbonetos é extremamente importante, extremamente importante que vocês exercitem, tá?
Então, façam exercícios, vão na aula de exercícios, trabalhem bastante para vocês conseguirem pegar o macete disso. Vocês viram que tem muitas regrinhas, ali aí nem deu tempo da gente trabalhar com outros tipos de radicais, com moléculas que possuem insaturações. Então, por favor, treinem bastante, façam bastante exercícios para vocês conseguirem exercitar. Não vai ser só assistindo a aula, entendendo como funcionam as regrinhas de nomenclatura de hidrocarbonetos e de radicais que vocês vão conseguir trabalhar isso, tá? Nessa parte agora, conta muito mais vocês trabalharem, fazerem exercícios, trazerem a dúvida de vocês do que só assistirem às aulas, beleza? Alguma dúvida final? Alguma dor aí que vocês queiram falar? Espero que ninguém tenha desistido da química ainda. Inclusive, eu e Dinho, os maiores fãs de química orgânica aqui nessa Não, putz, química orgânica é linda, é maravilhoso. Química orgânica, né? Mas, galera, foi isso aí. Brigadão pela aula, espero que vocês tenham entendido certinho. E fico à disposição aí de vocês para caso vocês tiverem alguma dúvida. E mais uma vez, façam exercícios, tá? Façam bastante exercício de nomenclatura, porque é extremamente importante vocês saberem e conseguirem fixar bem agora que tá no comecinho desse conteúdo. Obrigadão, galera. Obrigada, gente. Qualquer coisa, chama a gente no WhatsApp para tirar dúvida, tá bom? Beijo. Preferencialmente a professora Karine, tá, galera?